Depois que o treinador falou várias vezes que só convocaria se tiver 100%, nada contra o Neymar, sabe? Tem um monte de bobo aí que fica, não gosta do Neymar, fica um bando de mané, não tem nada a ver com o Neymar, de gostar, não gostar do Neymar, não tô aqui pra gostar, não gostar de ninguém, de jogador, do seu amigo de jogador. E assim, a decepção no sentido de que eu esperava mais dele, uma relação realmente dura, rigorosa, tem que estar bem, tem que trabalhar bem pra jogar na seleção brasileira. E o Neymar sabe que ele não vai ser titular. Neymar tem noção do papel dele. O Ancelotti em nenhum momento abdicou do Neymar. Por isso que eu falava, se ele estiver andando, ele vai. O Ancelotti gosta do jogador, tem boas informações sobre ele nos grupos em que participou e só não levaria o Neymar se ele não tivesse condição. Mauro César foi honesto demais e a análise dele vai incomodar muita gente. Após o Brasil golear o Panamá por 6-2 no amistoso, o jornalista disse que já não sabe mais o que esperar da seleção depois da convocação do Neymar. Ancelotti quebrou a própria palavra ao manter um jogador machucado que ele mesmo disse que só levaria 100%. Mas o ponto mais polêmico veio quando comparou o tratamento dado ao Neymar com o dado ao Estevão. Jogador jovem, talentoso, em plena forma, foi cortado sem chance. O Neymar, lesionado, ficou. 2 pesos, 2 medidas. E a bomba do Facincani? O Neymar só está na Copa porque os jogadores da seleção não têm personalidade para assumir responsabilidade. Se Vinícius e Rafinha fossem decisivos com a camisa do Brasil, o Neymar não precisaria estar lá. A questão que fica, se o Brasil for campeão com o Neymar no grupo, o crédito é de quem? Comenta aqui. Se inscreve no canal, todo dia tem vídeo novo com as melhores notícias do mundo da bola. Ativa o sininho e não perde nada. Sobre o Ancelotti, eu tinha uma expectativa que eu deixo de ter no momento que ele convoca um jogador. Não é nada contra o Neymar, sabe? Tem um monte de bobo aí que fica, não gosta do Neymar, fica um bando de mané, não tem nada a ver com o Neymar, de gostar, não gostar do Neymar, não tô aqui pra gostar, não gostar de ninguém, de jogador, do seu amigo de jogador, quero que se dane. A questão é de ser técnica, o cara tá jogando pra ser convocado, é convocado, machucado. Depois que o treinador falou várias vezes que só convocaria se tiver 100%, e aí na coletiva é feita uma pergunta obrigatória, não sei quem fez a pergunta, mas fez corretamente. Se ele convocaria sabendo que a lesão era mais grave do que aquilo que parecia inicialmente. E ele responde com uma piada sarcástica, uma claque ainda dá gargalhada, não sei quem estava rindo, se eram jornalistas sem noção ou se era um bando de puxa-saco que estava ali para ficar dando gargalhada. Graça nenhuma a resposta dele, avô com roda seria um carro. A pergunta é pertinente. Pergunta totalmente pertinente. Tinha que ser feita, né? Então, assim, eu sinceramente não sei o que esperar. Não sei o que esperar. A minha expectativa era que ele montasse uma equipe que fosse o que disse o Raí. Da linha do que disse o Raí. Hoje já não sei mais. O mais importante é atender, convocar um jogador sem a menor condição e mesmo estando contundido, mantém e não responde, ou ele vai montar um time, já não sei mais. Eu não sei mais, sinceramente não sei. Não sei. E assim, a decepção no sentido de que eu esperava mais dele. Uma relação realmente dura, rigorosa, tem que estar bem, tem que trabalhar bem para jogar na seleção brasileira, vamos formar um time forte. De repente, essa situação muda completamente a perspectiva. Fico na dúvida sobre o que esperar, sinceramente. Agora, Flávio, o Ancelotti, ele deixa claro 2 vezes, né? Uma situação que a gente mesmo falou aqui, né? Eu trouxe aqui várias vezes, que eu falei, a grande preocupação do Ancelotti, antes de convocar o Neymar, era se ele aceitaria banco, era se seria um Neymar de grupo ou um Neymar individualista, porque ele tinha essa preocupação. E ele disse nessa coletiva algumas vezes, o Neymar tem noção do papel dele. Ele foi avisado do papel dele. Ou seja, ali ele deixou claro, né, Flávio? Que o Neymar sabe que ele não vai ser titular. E que ele vai ter que buscar o espaço dele como qualquer reserva para ver se vai receber chances. Quando ele chegou, ele falou que ligou pro Neymar. Ele deixou claro, né? Ele ligou pro Neymar, falou da admiração que ele tinha pelo Neymar. Eu entendo que o Ancelotti em nenhum momento abdicou do Neymar. Por isso que eu falava, se ele estiver andando, ele vai. O Ancelotti gosta do jogador, o Ancelotti tem boas informações sobre ele nos grupos em que participou e só não levaria o Neymar se ele não tivesse condição, se ele estivesse andando. E aí, de novo, ele mostrou, não pode pro primeiro jogo, vai pro segundo, não pode pro segundo, vai pro terceiro. Então, acho que essa especulação que houve do lado de fora nunca foi uma coisa que passou pela cabeça do Ancelotti. Dá pra ele andar, dá pra ele participar de algum jogo da Copa, ele vai. Pra mim é uma coisa muito clara. Em nenhum momento ele teve dúvida com relação à presença do Neymar, mas havia uma monitoração constante para saber como é que tá, como é que não tá com problema. É um jogador com problema? Claro que é. Qualquer jogador
pode se contundir numa Copa, mas ele está mais predisposto a isso até pelo histórico de condições recentes. Mas se ele tiver condição, o Ancelotti vai usá-lo dentro da parcimônia, né, que é peculiar de um grande gestor, como é o caso dele. Ele vai usar o jogador de acordo com o que pode, mas ele gosta e confia no jogador. Então, por isso eu entendo que ele vai manteve e sempre quis o Neymar no grupo. E Flávio, vou falar uma coisa pra você, pro Pilhado, Mauro e amigos, e o Ray aqui conosco também. O Neymar só está indo a uma Copa do Mundo agora, nessa condição, porque o Ancelotti tem certeza, e muita gente tem certeza, que esse grupo de atletas da seleção brasileira não segura qualquer tipo de rojão numa bola dividida. Eles não têm preparo ainda, muitos talvez não tenham especificamente para uma seleção brasileira, refugaram sempre em que foram colocados à prova, inclusive em 2022, o próprio Neymar posterga o que poderia ser uma eliminação em Copa do Mundo naquele jogo para a Croácia num tempo normal, depois na prorrogação, quando ele faz aquele gol que ele abre 1-0, né? No caso, ele, quem conseguiu, mesmo sem estar 100% naquela ocasião, estava lesionado ao longo da Copa do Mundo, vai e encontra um gol ali contra a seleção da Croácia, quando outros jogadores já poderiam ter feito isso, inclusive eu falo um deles, que é o Vinícius Júnior, que era inclusive campeão de Champions League, com gol na final naquela ocasião, às vésperas da Copa do Mundo. Então, enfim, é só para colocar bem claro que o Neymar só está nesse grupo da seleção porque os jogadores não têm esse tipo de personalidade. Me parecem jogadores que ainda estão em fraldas para jogar no futebol. E outra coisa, Pilhado, muita gente compara o exemplo do Romário em 98. Ah, mas o Romário em 98 foi cortado, era a mesma lesão, porque tem que cortar o Neymar. Vamos analisar um fato. Em 97, o melhor jogador do mundo era o Ronaldo Fenômeno, que estava em 98. O segundo melhor jogador do mundo em 97 era o Roberto Carlos, que estava na seleção. O futuro melhor jogador de 99, o Rivaldo, estava naquela seleção. Ou seja, você tinha 3 dos melhores jogadores do mundo em um mesmo período atuando em 98. Por isso que o Romário foi cortado. Porque ali se tinha certeza que você olhava para o lado e você tinha gente com casca e bagagem e talento e capacidade suficiente até para abrir mão de um Romário que era um gênio. Era um gênio, tá? Como atacante, para mim, o Romário foi um gênio. Só que o Brasil não tem gênios ao lado. O Vinícius foi recentemente o prêmio Best da FIFA. Beleza, ótimo. Mas só que olha a característica do Vinícius para a seleção brasileira, diferente desses outros caras quando jogavam na seleção brasileira. Como encaravam desafios de seleção brasileira. Então, para uns, o prêmio FIFA pesava tanto quanto na própria seleção a favor e para outros contra. O Vinícius não tem esse peso, não tem esse nível decisivo. Aliás, o Vinícius, proporcionalmente em seleção brasileira, jogou menos proporcionalmente do que o Estevão entregou para o Ancelotti, do que até o Endrick entregou nos poucos minutos que ele teve em seleção brasileira. O próprio, a gente pode colocar o Danilo, com pouca minutagem entregou. Causaram muito mais impacto em menos minutagem do que o Vinícius Júnior tem de anos de estrada de seleção brasileira. A gente pode colocar o Casimiro nesse balaio, pode colocar o Danilo zagueiro, pode colocar o Alexandro, o próprio Rafinha que tá devendo, que aliás fala mais do que a boca, que aliás fala e não prova. Aí quando falou aquela vez da Argentina, refugou, ficou com o rabo entre as pernas em Buenos Aires, levando um totó da Argentina no 4-0 das eliminatórias. Então é por esses argumentos, por esses fatos, que o Neymar tá indo a uma Copa do Mundo praticamente sem condição física de entrar para jogar 10, 15 minutos. Facincani, a gente falou isso já algumas vezes, né? Principalmente com relação ao Vinícius Júnior e o Rafinha, né? Porque se tem alguém para chamar a responsabilidade nessa seleção brasileira, tem o Casemiro também que é gigante. Tem, mas a gente sabe muito bem que quem chama o rojão são os jogadores de frente.